Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Rodrigo Vantuí, professor formador da disciplina Sociologia da Educação. E hoje eu gostaria de tratar com vocês alguns aspectos relacionados à nossa primeira unidade de estudos. E aí eu resolvi fazer um recorte da nossa primeira unidade para tratar sobre o que nós estamos discutindo nessa unidade de estudos, que é sobre um conceito introdutório à sociedade, e resolvi fazer uma apresentação com algumas reflexões acerca do material estudado, sobretudo desse material da segunda parte do nosso plano de estudos. Eu intitulei uma apresentação simples para a gente pensar e refletir sobre, que é acerca da formação da sociedade, algumas reflexões, e eu gostaria que vocês assistissem essa minha videoaula e fizessem a leitura do texto, né? Tanto do texto 1 quanto do texto 2, mas especialmente do texto 2, para que a gente possa desenvolver a nossa atividade relacionada a essa parte do nosso bloco de estudos. Então, iniciando aqui a nossa apresentação, eu parto do seguinte pressuposto, o que é a sociedade. E aí, é importante a gente refletir e pensar sobre esse conceito, porque o que vocês estão vendo aqui é uma descrição do dicionário. No entanto, o que a gente tem falado e discutido nessas aulas introdutórias é que o conceito de sociedade vai variar muito a partir do autor e das reflexões que vocês vão fazer. Então, se fosse pura e simplesmente uma parte conceitual sobre sociedade, nós teríamos uma reunião de homens que vivem em grupos organizados, conjunto de membros, cada segmento de um setor social, e aí isso é para nossa reflexão, certo? Que o conceito de sociedade é esse que está posto no dicionário. Sobretudo, é importante a gente pensar que não é esse conceito que a gente quer refletir na sociologia da educação. O conceito de sociedade, ele vai muito mais do que o conceito do dicionário, certo? E, como eu falei, isso vai variar muito de acordo com a opção e com o autor que vocês vão escolher para se fundamentarem e criarem a sua concepção de sociedade. Nós iniciamos também com uma reflexão sobre a necessidade e a importância de pensar que todos nós, enquanto seres humanos, somos seres sociais. Nós não estamos desvinculados dessa vida social, do convívio com o próximo, do convívio com o outro. Então, isso desde os tempos mais remotos, desde que o homem ainda não tinha a habilidade da escrita, nem a habilidade da fala, mas ele já vivia numa espécie de vida social, conforme nós estamos colocando aqui, né? Eram clãs, eram grupos, eram tribos, eram famílias, até que transformaram-se em civilizações, etnias e a sociedade. Então, essa ideia de que o homem é um ser social, ela é uma ideia muito antiga e é uma ideia que está muito pertinente às nossas reflexões na disciplina de Sociologia da Educação. Ainda relativo a isso, eu queria pensar com vocês sobre essa situação dessa constituição, né, do indivíduo, do ser humano, enquanto sujeito social. E aí nós temos uma reflexão para vocês, que é, por exemplo, essa formação, né, ela é muito antiga. E aí, no princípio, o homem, ele era um sujeito nômade. E aí eu trago essa informação. Há cerca de 2,2 milhões de anos, esse homem, ele era nômade. Mas ele já tinha, né, seu grupo, sua família, o seu grupo em que viviam compartilhando informações e vivendo naquele segmento.
E aí, com o passar do tempo, sobretudo quando o homem se torna sedentário, ele começa a ampliar essa situação relativa a como ele se torna mais sociável, porque essa data que vocês estão vendo, entre 9.000 e 6.000 a.C., é justamente o período da formação da agricultura, e numa linha do tempo da história, esse período aí corresponde a um período da pré-história chamado de Neolítico. E aí, esse momento, entre 9.000 e 6.000, é quando o homem descobre justamente a agricultura. É quando ele consegue agora não ser apenas mais um caçador ou coletor, ou um sujeito que vivia de um lugar para o outro, que é essa concepção do sujeito nômade, e ele passa a ser um sujeito sedentário. E aí eu gostaria de frisar bem para vocês que esse sedentário não corresponde ao conceito que a gente tem hoje de indivíduo sedentário, mas esse sedentário no sentido de que ele se fixou no só ponto e ele começou a construir a família e aumentar o seu grupo. E isso, inclusive, na própria literatura histórica, corresponde ao surgimento da agricultura e também é um movimento que iniciam as primeiras vilas e cidades. E aí a gente consegue identificar a importância, né, da agricultura nesse momento de transformação social, bem antes, né, do período da história propriamente dita. E aí por que eu trago também a escrita? Porque a escrita surgiu por volta dos 4.000 anos, né, antes de Cristo, e aí foi um outro movimento importante que colaborou com as questões de vida social. E a escrita ela consegue justamente ter nesse momento uma reflexão e agora o homem consegue sistematizar o seu pensamento, consegue agora deixar mais registrado aquilo que ele entende, aquilo que ele sabe, aquilo que ele consegue formar, e é isso que a gente chama de cultura. Então, vejam que a questão da sociedade, da vida social, ela não está desligada das transformações que foram acontecendo. E essas transformações que foram acontecendo na vida social do homem transformou também essa vida social e transformou no conceito de sociedade. Então, dois marcos importantes para vocês, a questão da agricultura, lá por volta dos 9.000 a 6.000 a.C., e a invenção da escrita por volta dos 4.000 a.C. Queria ressaltar isso para vocês, porque numa linha do tempo da história, nós temos esses acontecimentos como marcos importantes na vida do homem. E aí eu também trago para vocês aqui uma outra linha do tempo, mas essa é mais para a gente pensar sobre as transformações da vida do homem e o quanto essas transformações elas foram impactando na vida social e no conceito de sociedade. Pois bem, a gente começou nessa aula falando sobre o período em que o homem era nômade, ou seja, que ele vivia de um lugar para o outro, lá por volta de 2,2 milhões de anos. E aí, avançando um pouco mais, né, bem mais, nós temos o sedentarismo, que foi quando se criou, se conseguiu dominar as técnicas de agricultura. Então, esses dois movimentos são muito importantes. E aí, nos estudos que nós temos na sociologia da educação, por exemplo, nós encontramos justamente um grande salto na história da humanidade, né, para pensar os conceitos ou o conceito de sociedade que a gente compreende na contemporaneidade. Então, nós temos um movimento muito importante no século XVIII, que foi um período chamado da Revolução Industrial, onde aconteceram diversas transformações na Europa, sobretudo na Inglaterra,
que teve uma mudança, né, na formação do trabalho, na vida da sociedade, e isso é um marco na sociologia da educação, como também é um marco na história. E a gente tem uma sociedade pós-industrial no século XX, e aí, justamente a partir de 1945, que é onde data o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, gravem bem essa linha do tempo, observem cada acontecimento, não é? O nomadismo, o sedentarismo, a sociedade industrial e a sociedade pós-industrial, porque isso vai demonstrar muito mais de como vocês vão entender o conceito de sociedade. Avançando um pouco mais, eu gostaria de citar, né, a questão da sociedade industrial, que, para Deleuze, a sociedade industrial ela se iniciou na metade do século XVIII e terminou na segunda metade do século XX. E aí, quais características nós temos na sociedade industrial? A Revolução Industrial, né, que aconteceu na Inglaterra. Obviamente, pessoal, que houve outros tipos de revolução em outros países, na área da indústria. No entanto, a Inglaterra ela se destacou com a Revolução Industrial, mas houve Revolução Industrial na França, na Alemanha, mas a Inglaterra ela tem uma primazia, né, nos livros de história, e se fala muito na Inglaterra porque se criou a máquina a vapor, se criou uma série de outras coisas que colaboraram para a mudança daquele tipo de trabalho artesanal para o trabalho mais voltado para a indústria. Então, esse é um conceito que, inclusive, tem nos nossos materiais de estudos, tanto na unidade 1, no primeiro texto, como agora na própria unidade 1 também, no texto 2. E nós temos esse outro conceito, que é a sociedade pós-industrial. O que seria essa sociedade pós-industrial? Uma sociedade mais tecnológica, mais programada, mais voltada para as questões tecnológicas, de informação, a globalização, as questões relacionadas, por exemplo, ao avanço do capitalismo, né? E aí nós temos esse conceito de Dantas, que coloca para a gente, sobre a sociedade industrial, né? Ou melhor, a sociedade pós-industrial, né? Que é uma sociedade programada, uma sociedade da informação, uma sociedade tecnocrata, tudo que está voltado, pessoal, para essa situação mais de tecnologia, de recursos avançados, de coisas mais contemporâneas, e isso como uma coisa que modifica e que causa um grande impacto na vida de toda a nossa sociedade. E aí, conforme vocês vão poder ver melhor no nosso texto 2, no texto escolar, há uma crítica a essa concepção do modelo pós-industrial. Por quê? Porque para o escolar, a sociedade continua industrial, mas a grande maioria dos autores vai definir a sociedade como sociedade industrial e sociedade pós-industrial, certo? Muita atenção na hora de ler esse texto escolar para que vocês possam observar os argumentos e as justificativas que ele usa para dizer que essa sociedade ela continua dentro da perspectiva de uma sociedade mais industrial. Então, como tem aqui, né, a maioria dos autores que vocês forem procurar na internet, que vocês forem ler as obras, eles vão defender essa linha do tempo e essa divisão da sociedade industrial para a sociedade pós-industrial, que seria justamente essa mudança, né, após a Segunda Guerra Mundial, e também a inserção da tecnologia e da informação, a globalização. Mas o escolar, ele defende que a sociedade continua industrial, só que com outros vieses de exploração.
E aí, são conceitos bem introdutórios para a gente pensar, e a partir daí vocês vão se aprofundar melhor nesse texto do Scolari, que ele defende que o conceito ainda permanece da sociedade industrial, e ele evidencia que sim, que há tecnologia, que há uma globalização, que há uma informação muito forte, que há uma disseminação muito presente das questões tecnológicas de informação. No entanto, ele coloca como se fosse uma nova forma de exploração do trabalho. Ele coloca isso como uma situação em que já existia o trabalho industrial, já estava tendo trabalho nas grandes fábricas ou em grandes empresas, e que essa tecnologia ela só reforçou mais a questão do trabalho e trouxe um outro viés. Então, no caso do Scolari, ele defende que essa sociedade ela ainda continua industrial e ela de uma outra perspectiva mais voltada para a exploração, né, do trabalhador. E até coloca que o setor terciário, né, o setor de serviços na economia, como se fosse o mais atingido pela exploração e pela situação da valorização da tecnologia e das informações. Seguindo, nós temos aí a nossa proposta de atividade 2. Então, antes de começar a falar sobre a nossa atividade 2, queria só voltar um pouquinho e colocar para vocês, né, a questão da nossa linha do tempo, que nós temos desde vamos dizer, o princípio, né, da humanidade na Terra até a contemporaneidade, com 4 perspectivas na linha do tempo: o nomadismo, o sedentarismo. No entanto, queria reforçar sobre a questão da sociedade industrial e da sociedade pós-industrial. E aí, tendo alguns autores que defendam a mudança, né, a ruptura, e, claro, vocês também têm textos nos materiais complementares na biblioteca que vão poder embasar vocês melhores nessas questões, mas existe esse outro que a gente está trabalhando como texto principal, que defende que há uma sociedade pós-industrial, ou melhor, que não há uma sociedade pós-industrial. Então, qual é a nossa proposta de atividade 2 agora? É que vocês leiam esse texto e vocês reflitam e criem, né, teçam comentários a partir de um texto próprio, dissertativo, em que vocês vão responder a seguinte questão: qual o conceito de sociedade na era pós-industrial você considera mais concreto e ou próximo da sua comunidade? Eu deixei o termo pós-industrial para colocar em evidência o tempo presente, o tempo contemporâneo, esse que nós estamos vivenciando agora, certo? No entanto, vocês vão poder defender a perspectiva do Scolari ou defender uma outra perspectiva. Coloco para vocês também, né, que deve ser no mínimo uma lauda e no máximo 3. Tem as recomendações da ABNT, que vocês já conhecem, a fonte Arial Times 12, com margem 3 centímetros superior e esquerda e 2 centímetros inferior e direita, e o espaçamento em meio entre linhas. E aproveitando, coloco para vocês que esse trabalho vai ser feito em grupo. Vocês podem fazer em duplas ou em trios. Coloco para vocês uma sugestão para salvar, né, a atividade, para que fique mais visível e fique mais legível na hora da correção. E vocês podem realizar esse trabalho ao longo dessa primeira unidade. E lembrando a vocês que nós temos um período aí de mais ou menos um mês para a realização desse trabalho, certo? Coloco também que, em caso de dúvidas, por favor, utilizem o fórum de dúvidas para que a gente possa interagir no nosso ambiente virtual de aprendizagem.
Aqui estão algumas das referências que eu me inspirei para criar esse texto para vocês, essa videoaula. E gostaria de agradecer pela paciência, pela colaboração de todos, por estarem aqui participando conosco, certo? E mais uma vez me coloco à disposição. Agradeço mais uma vez. Que vocês possam ter uma excelente oportunidade de estudar e de se formar nessa perspectiva da sociologia da educação e compreender melhor que sociedade nós vivemos, que sociedade nós estamos, para que possamos apontar para um horizonte que sociedade nós queremos. Nós nos encontramos no ambiente virtual de aprendizagem e até mais.